Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes e que depois irão poder assistir ao ciclo ACT 2025. Nessa tarde, nós recebemos Nelson Brissac Peixoto para a palestra Minas Gerais e Espírito Santo, cartografias de um território mineral industrial. O Nelson é mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e doutor pela Sorbonne. Trabalha com questões relativas à arte e ao urbanismo. É professor do curso de pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital na PUC São Paulo. Publicou A Sedução da Barbárie, Cenários em Ruínas, América, Paisagens Urbanas, Prasmite e Arte-Cidade, Intervenções Urbanas. Dedica-se ultimamente a questões de urbanização e manejo de água na várzea do Rio Tietê, em São Paulo. Nelson, em nome aqui do Grupo Arte, Ciência e Tecnologia, do Instituto SUS Avançados da USP, nós te agradecemos pela disponibilidade. Será um enorme prazer poder te ouvir e debater com você questões que você nos traz já de algum tempo, mas que são extremamente atuais, a nosso ver, para o debate geopolítico, né, do Brasil em relação às energias e à ocupação no território. E como a arte e a ciência podem se colocar diante desse grande problema, né? Muito obrigado. Davi, antes de tudo, os meus agradecimentos por essa oportunidade da gente retomar um diálogo que é constante, mas entrecortado, em função das oportunidades de conversar e tudo. E eu, na verdade, careço muito dessas oportunidades e estou super agradecido por esse convite. Vai ser um grande prazer conversar com vocês. E, sobretudo, espantado pela capacidade de você garimpar um projeto de 20 anos atrás e me dar a oportunidade de falar sobre ele, tendo em vista que esse foi um dos projetos que eu menos pude tornar público e conversar. Então espero que retomar esse material seja útil nessa nossa conversação e de alguma maneira, é uma chance também de reavivá-lo, né, de colocá-lo novamente na mesa. E é um desafio falar de algo que foi elaborado, na verdade, em 2003 e 2005, de 2003 a 2005, em parceria com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais e do Espírito Santo. Então, essa é eu passei, na verdade, um ano lá naquela região, sob o patrocínio da Usiminas, da siderúrgica Usiminas, e dando aula numa unidade que eles tinham ali perto da usina. Então, foi uma experiência pessoal também muito intensa e uma oportunidade de experimentar ideias, né, ainda que elas não tenham vingado como projeto. Na verdade, a hipótese investigativa era um território articulado entre Belo Horizonte e Vitória, através do Vale do Rio Doce, né, e da ferrovia da Vale do Rio Doce. E a ideia era analisar de que maneira a mineração, a siderurgia, o replantio para a celulose, as ferrovias e os portos articulavam um sistema infraestrutural que, na verdade, determinava toda a configuração de um grande território. E, sobretudo, era uma espécie de âncora
de um projeto de internacionalização da economia brasileira, né? Uma coisa que um mecanismo de inserção do Brasil num sistema industrial internacional. O processo de extração mineral, de elaboração de elementos siderúrgicos básicos e o sistema de transporte foi basicamente constituído na relação da Vale enquanto uma grande empresa estatal com um projeto de articulação territorial e integração, sobretudo, com o Japão. Toda a história da articulação desse território se dá nessa combinação, na verdade, estatal entre o Brasil. A Vale do Rio Doce era uma ferramenta da articulação territorial, de políticas públicas, né, para todo esse território. E, portanto, a extração e exportação de minério e de placas siderúrgicas para o Japão era um desafio logístico imenso para a época e uma articulação entre políticas de Estado. Então, a consolidação da ferrovia e dos portos e o desenvolvimento de navios de grande porte, capazes de exportar grandes quantidades de minério e placas siderúrgicas para o Japão, foi fundamental. E o Japão teve influência decisiva na implantação das siderúrgicas no Brasil. A Uzi Minas era, em parte, capitaneada pela Nippon Steel. E, portanto, uma grande quantidade de técnicos japoneses estavam o tempo todo nessa articulação. Então, a gente precisa entender que esse projeto territorial, infraestrutural, é resultado de políticas públicas rigorosamente articuladas e montadas ao longo de 2 ou 3 décadas. Então, e que isso implicou numa estrutura que dependia da sustentação dessas políticas públicas. E elas foram completamente transformadas com as mudanças políticas e o processo de privatização generalizado que ocorreu nessa época, no Brasil como um todo e lá em particular. Ao se privatizarem a Vale, para começar, e depois as siderúrgicas, esse sistema se desarticulou. E a Vale deixou de ter o papel de gestor urbano que ela tinha. A Vale sustentava políticas de urbanização, escolas, uma enorme quantidade de atividades paralelas. E a Vale tinha uma noção, ainda que em função dos seus interesses, ela tinha uma clara noção do que era um planejamento urbano. Tudo isso desapareceu de uma hora para outra. E a Vale passou a focar nas suas atividades básicas de extração e venda de minério e as siderúrgicas em função
dos seus interesses de rentabilidade para os acionistas. Então, o interesse que a gente pode ter nesse sistema é analisar o seu processo de configuração e desestruturação. O que, nesse período em que a gente trabalhava, isso não estava no horizonte. Eu acho que, em grande parte, os desastres ambientais ocorridos posteriormente, de Brumadinho, de Mariana, em grande parte, tem a ver com esse processo, evidentemente, de desarticulação, de modo que cada empresa passou a ter critérios operacionais próprios, e o poder de gerenciamento e coordenação do Estado diminuiu enormemente. Então, a gente também tem que ter em vista que a questão dos impactos ambientais dessas atividades, que já eram enormes pela própria natureza da exploração, da extração de minério de ferro, da maneira como ele era feito, eu acho que é feito até hoje, já o impacto ambiental desses procedimentos já era monumental e, portanto, atingindo profundamente não só a configuração do território, mas também a cultura, a psicologia da região, dos mineiros, né? A convivência cultural dos mineiros com a questão da desconfiguração da paisagem é uma coisa que está presente em toda a literatura, né? Eu não preciso repetir aqui, né? Desde o Drummond em diante, todos falam da desaparição dos picos, das montanhas, né? E, sobretudo, a sensação de que tudo se esvai. É profundamente ancorado na psique dessa região a ideia de uma contínua esvaziamento, escoamento, de que tudo vai embora. Então, eu acho que esse sentimento também tem a ver com a capacidade das pessoas de exigirem, de terem maior participação na configuração das políticas públicas, das ações sociais e tudo isso, né? A gente tem que levar em conta tudo isso. E essa desagregação, digamos assim, implicou também numa avaliação que a gente tem que fazer agora, retrospectivamente, da incapacidade da indústria brasileira, né? Se a gente, nesse setor, de atualização tecnológica. O que esse setor fez foi ficar ancorado nessas práticas e no sistema de exportação de material básico, né? Sem qualquer atualização tecnológica mais profunda. O que, ao meu ver, deixou o país à mercê de concorrência que ninguém esperava, que era a China ocupando, na verdade, toda essa cadeia produtiva, rapidamente e de forma muito mais inovadora. Isso por um lado. E segundo, o Brasil não se preparou para o desenvolvimento de tecnologias novas, por exemplo, os carros elétricos, baterias, tudo isso que poderia claramente ter feito, né? Então,
também o destino desse sistema infraestrutural tem a ver também com a capacidade da gente se reinscrever no cenário global. E, na minha opinião, que não sou economista, na minha opinião, o Brasil está ficando cada vez mais fora dessas articulações, ao contrário do que a gente imaginava há alguns anos, né? Então, essa questão, por exemplo, essa discussão das terras raras, né, que, na verdade, nem são tão raras, elas existem abundantemente em vários lugares do mundo, em várias regiões do país. A questão é a extração e o refino, sobretudo, a separação dos diferentes minérios e a capacidade de operá-los, né? Isso requer um longo período de investimento, de pesquisa e tudo isso, que não basta você ter o minério ali no solo, né? Então, toda essa conversa, duvido que isso implique numa capacidade maior do país produzir esses materiais. Então, Então, pensar esse território, eu acho que, do ponto de vista teórico, o que nos interessa é o estudo de um malogro. Eu acho que o interessante nessa questão é ver assim, como que um pensador como os pensadores que analisam as questões, por exemplo, um Bruno Latour, as questões de inovação tecnológica, eles podem nos ajudar a entender o fracasso de uma operação, de um projeto. E de que maneira como que foi urdido uma situação que implicou em problemas em cascata. A questão dessa falência, ela não tem a ver só com uma questão econômica, ela tem a ver com questões de tecnologia e seus impactos ecológicos e sociais profundos. A destruição do Vale do Rio Doce é uma coisa irrecuperável, numa escala absurda. Então, passado o interesse imediato naquilo que aconteceu e a tentativa da Vale do Rio Doce de encobrir isso com um anúncio na televisão de que estão recuperando, é uma questão muito, muito séria, né? Então, agora, por outro lado, o projeto que a gente esboçou também trouxe interesses. A gente tentou desenvolver vários aspectos que, do ponto de vista experimental, foram interessantes, né, ao meu ver, né? Então, a gente estava propondo lidar com uma escala territorial muito, muito extensa, e que o primeiro desafio relacionado a isso tem a ver com percepção, né? Tendo em vista que o grupo de vocês tenta trabalhar nessa fina articulação entre arte, arquitetura, engenharia, a questão da percepção dos espaços é fundamental. E, nesse caso, era trabalhar como apreender e como mapear um espaço que escapa à nossa capacidade de percepção individual. Então, isso que escapa à nossa capacidade de visualizar.
né? É um território que não basta você pegar um trem e olhar pela janela de Belo Horizonte até Vitória, que você não adianta nada. Você só vai ver sempre a mesma coisa, né? E, portanto, não é um espaço que se configura imediatamente ao olhar. Ele se articula por diversas intervenções espalhadas numa área enorme, com diferentes escalas e diferentes articulações entre si, né? Então, como fazer isso, né? Como dar a ver, digamos assim, uma situação que a nossa capacidade humana de aprender não dá conta. Então, o ponto de partida foi esse, né? Mais do que propriamente o interesse por mineração, por siderurgia especificamente, a questão era o território, um território complexo. Era isso que, ao menos, atraiu a mim, pelo menos, né? E que também foi um desafio que o pessoal daquele grupo de professores e alunos também interessava bastante, né? E o desafio seguinte foi, obviamente, a questão da articulação, né? Como articular situações e atores tão díspares, né? De que maneira promover um diálogo entre as diferentes comunidades, prefeituras, empresas, sistemas logísticos. Todos esses atores foram buscados. Conversamos com todos, ou com muitos, né? E no fundo, o que estava em jogo era a possibilidade de configurar políticas públicas, né? Onde não havia mais e não há mais um Estado capaz de capitanear, de centralizar esse esforço. Então, como atuar num território grande sem o respaldo de uma autoridade pública unificada, né? Então, tudo isso, e aonde a grande maioria dos atores poderosos são privados. Então, tudo isso o que nos ajudou, por exemplo, a trabalhar outras situações. Hoje, se a gente entender a várzea do Tietê como um território consideravelmente extenso, ele coloca as mesmas questões, né? Uma desconfiguração de políticas públicas, uma desarticulação entre o Estado e as prefeituras, diferentes empresas, mesmo tipo de questões que eu acho que se repete no país inteiro. Então, por um lado, esse território colocava, portanto, o desafio da gente elaborar uma cartografia que procurasse articular ou dar conta da complexidade do território. Como fazer isso, né? Com os recursos que a gente tinha naquela época, né? Então, revisitar esse processo é uma coisa que me deixa bastante instigado, né? Até para a gente poder avaliar o que foi possível fazer naquele momento e o que não foi. O trabalho todo acabou sendo sintetizado num DVD, acreditem ou não, num DVD chamado Macro, que procurou
reunir esse material todo num sistema interativo. Na verdade, ele permitia que você, clicando, passasse de uma escala para outra e de uma situação para outra, quando isso funcionava, né? Eu não tenho nem coragem de tentar pedir para algum técnico arqueológico tentar resgatar esse negócio, mas eu espero que funcione, se isso for. Então, o que eu trouxe aí para vocês é um extrato, é um pedaço extraído do DVD que não tem tanta graça porque não tem essa articulação, mas dá uma ideia da parte mais, digamos, gráfica do esforço que a gente teve de fazer esse negócio. Então, chama macro por causa disso, né? Vocês me provocaram tentar, na verdade, resgatar a vida, esse negócio. Eu vou ver quem me ajuda a fazer isso. Mas aqui tem então esse extrato. Esse DVD foi feito pelo Gabriel Kogan, um arquiteto, em diálogo com todo mundo que preparou os materiais e que a gente foi aos pouquinhos fazendo, né? O desenho, a questão propriamente estética, foi desenvolvida também por professores lá da UFMG e da UFES. Então, é uma ferramenta, a ideia era ter uma ferramenta para visualizar dinâmicas e permitir, a partir de imagens estáticas, permitir entender as suas articulações. A ideia era passar de um mapa para outro, de modo a compreender como eles se articulam numa escala maior, né? Então com a grata ajuda do Davi, eu vou só rapidamente mostrar essas articulações. Então, esse primeiro conjunto de mapas tinha a ver com a tentativa de entender. Davi, você pode ir passando assim, porque é uma tentativa de entender a articulação global do sistema industrial que MGES estava inserido, né? A gente entender como que a reestruturação produtiva internacional impactou aquela área, né? Por incrível que pareça, no dia a dia das pessoas, a internacionalização é permanente, né? Porque tudo é feito para ser exportado, né? Então, compreender essa configuração passou a ser essencial. Então, esse sistema, né, esse modelo extrativo industrial teve sempre como referência essa articulação. E o surgimento da China, já naquela época, como uma potência reestruturadora de todo, ainda muito, muito incipiente, né? Ninguém imaginava que fosse acontecer o que depois aconteceu, entendeu? Bom, então como nós tínhamos então como que essa organização produtiva voltada para, na verdade, exportação de commodities e de produtos siderúrgicos de baixíssimo valor agregado, né? Como é que era isso que era a base da inserção internacional, da política
de inserção internacional, das estratégias de inserção internacional do país na época. E os grandes projetos, desde 1950 até 1980, foram todos baseados nisso. Inclusive a construção da Ferronorte, os portos no norte, todos são, né, para exportação de minério de ferro, sobretudo da Vale de Carajás e tudo isso. E todo o agronegócio brasileiro é fundado no mesmo princípio. Então, o agronegócio veio se acoplar a uma estrutura que foi desenvolvida ali. Então, o Brasil, na minha opinião, o Brasil, a estrutura territorial brasileira é devedora do que foi configurado nesse período. Então, aí, esse é o diagrama final dessa etapa que a gente produziu de como é que o dispositivo produtivo e territorial se armou. Entendendo como um dispositivo cada vez mais logístico. Então, é isso. O segundo documento parte dessa ideia e tenta analisar como é que esse complexo, aí a gente fez uma análise detalhada de como que esse complexo mina, ferrovia, porto, operado pela Vale nos anos 70, configuram, né, ou configuravam uma região espacialmente integrada. Basicamente, em função de dispositivos de exportação. A coisa mais impactante que eu levava a todos os alunos, as coisas para ver, era ir na Estação da Luz à noite, ver os comboios da Vale, de 40 vagões, 60 vagões, cruzando por dentro da Estação da Luz e indo para o Porto de Santos. Né? Isso, para vocês imaginarem, essa visão dos grandes comboios de minérios de ferro cruzando as cidades, esse é a experiência visual número 1, né, de qualquer pequena cidade mineira, de qualquer situação desse tipo. Então, tem a articulação dos portos, né, lá do outro lado. Então, o reflorestamento também é para exportação de celulose. Então, enormes extensões de plantio de eucalipto, pura e simplesmente, né? Com um impacto ambiental monumental. Né? Então, portanto, as cidades, sobretudo Vitória e os seus um pouco mais acima também, foram articuladas em função desses portos, desses sistemas de exportação. Né? Então, a cidade se organiza em função de um dispositivo enorme, né, de acumulação do minério, das placas, dos grandes navios exportadores que têm que
pegar esse material e tudo isso, né? Então, a nossa interesse ali especificamente era de mapear como que esses corredores ou esses sistemas de extração, produção básica e exportação passavam a configurar os diferentes territórios e, sobretudo, hoje em dia, seria interessante ver o que aconteceu, né, com essas diferentes situações, tendo em vista certamente a reconfiguração global de todos os processos. Obviamente que o Porto de Santos é um caso, o Porto de Santos é uma coisa extraordinária, é um Brasil sintetizado ali, com todas as complexidades. O Porto de Santos é um mundo insano, né? Então, por quê? Porque ele tem terminais de diferentes companhias privadas, tem terminais estatais, tem 2 ferrovias privadas que chegam no porto e brigam entre si, tem dificuldades de acesso ao porto, fazendo com que grande parte seja feito também por transporte rodoviário, com filas monumentais de caminhões na Porta do Corvo. Santos tem 2 imensas favelas de palafitas entre os terminais mais modernos. Enormes projetos. Agora tem o projeto do túnel, tem um projeto de novos terminais. Então, de uma certa maneira, cada uma dessas situações. Por que o Porto do Rio de Janeiro é completamente secundário, em função de outras alternativas que eles rapidamente desenvolveram? Então, tem várias... A questão do Rodoanel no Rio de Janeiro, que continua sendo um problema. Bom, então, o complexo aí petroquímico, as políticas petroquímicas no Brasil, que continuam travadas. A gente tem esse problema do refino do petróleo, né? Continua só querendo extrair o petróleo lá no Amazonas, e aí? Né? Então, esse complexo, Sepetiba é um outro muito interessante. Então, a ideia, na verdade, mais do que propriamente analisar detalhadamente cada uma dessas situações, a ideia foi trazer à luz. Vocês vejam, o Porto do Itaguaí ele é, na verdade, um porto industrial, né? Com todas as siderúrgicas e repartindo lotes, né, dentro do porto. Então, não sei como é que está o meu tempo aqui. Então, o último, para fechar essa questão, esse documento aí é o registro do que foi feito antes, né, com os alunos e professores. Era uma questão de utilizar diagramas para tentar sintetizar questões muito complexas de articulação. Como pensar, como apresentar uma situação complexa de forma simples, né? Como reduzir uma situação formada por muitos atores e de difícil entendimento num desenho simples, indicando as suas possíveis articulações. Então, isso aí é só o registro. Isso, a partir daí são registros das diferentes tentativas
diagramáticas de articular essas situações complexas de conexão, de intrusão, os procedimentos básicos de apropriação, de estruturação do território, né? Então, aqueles diagramas eram aplicados de forma bastante elementar em determinadas situações para ver se funcionava no entendimento de uma determinada área. Então, a ideia foi usar mapas e fotografias e acoplar esses diagramas simples, né, para melhor entendimento, né? Então, os professores, os alunos sugeriram essas formas simples de articulação. Então, é isso aí. E esse é digamos, o resultado final do ponto de vista do diagrama. Na verdade, saiu muito mais complexo do que a gente mais podia esperar de um diagrama, mas ninguém conseguiu reduzir a menos isso. Mas está aí. Todas as questões foram resumidas nessa página. Essa que era o desafio, entendeu? Bom, e aí o último documento, na verdade, é uma questão da fotografia. É a questão do registro fotográfico de um território impactado por transformações tão profundas, né? E de que ponto de vista, de que maneira a fotografia nos traz a sensibilidade essa situação. Isso é uma questão colocada por muitos artistas, eu vou rapidamente falar, mas ela, por si mesma, a imagem nos traz uma ideia de uma paisagem desconfigurada numa escala para além do que a gente pode vivenciar, né? E isso são fotos que foram sendo feitas nas visitas sem maior pretensão, né? Todas elas um pouco tratam da questão do escavar, né, das grandes cavas de minoria, do tamanho de um estado do Morumbi, e do problema quando essas cavas, quando essas minas são desativadas, exauridas, o lençol freático sobe e essas cavas se tornam enormes reservatórios de água contaminada por todas as coisas químicas que são usadas. Então, isso é um lado. E o que vocês estão vendo agora são os aterros de rejeito, né? O minério é lavado e o rejeito escoa, ocupando o vale para além da... Vejam essa imagem. É de uma beleza perversa, por um lado, porque isso é um material quase que cimentício, digamos assim, é granuloso, e ele ocupa tudo. Então, é esse material que, quando a barragem rompe, é isso que escorre para dentro do rio, né? Essa larva, né? Então, isso que aconteceu com o Rio Doce. Então, tem ou seja, essas imagens, por elas mesmas, indicam pela sua artificialidade e a sua monumentalidade,
elas implicam, logo, essa questão da percepção, de uma visão de futuro e de uma intervenção numa escala desproporcional. Essa que é o interesse aqui. Nós usamos essas imagens também no DVD. Bom, então, Davi, não sei qual é o seu programa, eu queria fazer algumas observações de ordem mais estética, mais gerais. Pode ser? Sim, claro, ótimo. Bom, então, na verdade, o que, do ponto de vista teórico, filosófico, que me interessou nisso é a questão de mapear em grandes escalas, né? Acho que essa que é o interesse de eu trazer isso aqui para vocês, né? Então, na verdade, essa estrutura variável, dinâmica dos territórios, né, torna bastante problemática qualquer tipo de mapeamento, né? Então, como é que a gente mapeia ou cartografa essas geometrias em mutação, em transformação contínua, né? A primeira reflexão que a gente tem que fazer, do ponto de vista da arte, da percepção, é que o espaço demarcado por monumentos, né, por radiais, por fronteiras, elas implicam uma visão de longe, uma perspectiva. Elas o espaço que nós herdamos do Quattrocento, né, é o espaço que tradicionalmente a nossa percepção foi educada a trabalhar. Hoje em dia, no entanto, essas referências não existem mais. Então, a gente, na verdade, nós só temos uma variação contínua de orientações, né, ligadas basicamente ao movimento, né? Então, nesse sentido, é que eu estou querendo sugerir que o espaço não é mais propriamente visual, né? Não tem um horizonte, uma perspectiva, um contorno, não tem um centro, né? Então, é a ideia, né, que eu trabalhei esses últimos anos, é que a gente está sempre no meio, sempre no interior. Então, a fenomenologia nos ajudou, né, Merleau-Ponty, por exemplo, nos ajuda a entender essa situação de estar no meio. Isso significa que tem sempre alguma coisa na frente, né? Estar no meio é estar entre as coisas. Existe aquele famoso comparação entre um jardim francês e um jardim inglês, né? Um jardim francês é aquele que você se localiza imediatamente. De qualquer ponto de vista, você vê tudo. Ele é geometricamente perfeito, articulado. Ele é o resultado da razão. O jardim inglês, por outro lado, ele é feito de aleias, curvas, tortuosas, com árvores, e de modo a que de nenhum ponto de vista você enxerga tudo. E que, portanto, você caminha tentando achar um ponto de vista entre as árvores. E o resultado, a percepção que você tem do jardim inglês, é o resultado de uma série de observações que você monta na sua cabeça. É um construto, e não uma imagem, né? Não uma fotografia. Então, é essa diferença que eu acho que é o princípio que norteia a questão da percepção no mundo atual, né? Que
Na verdade, o Paul Virilio, por exemplo, fala que trata-se da questão de uma frota naval. A frota, o interessante de uma frota naval é que ela nunca vai para o porto. A frota naval está sempre no oceano em movimento. Ela é abastecida no mar. Então, a frota naval, ela ocupa um espaço, ela domina um oceano pelo movimento, não pelo itinerário. Ela não vai de um porto ao outro, nunca. Então, essa muda completamente a ideia do que seja dominar um espaço, ocupar um espaço. Então, a frota naval ocupa um espaço pelo meio. Então, a gente pode dizer que, retomando o Deleuze, por exemplo, 1000 platôs do Deleuze, do Guattari, é um exercício de compreensão desse processo de ocupação de um espaço aberto. Que não se trata mais de uma travessia, propriamente dito, mas de um deslocamento sem destinação. Eu acho que a arte tem a ver com a compreensão dessa nova configuração do espaço e do tempo. Então, a questão é ocupar um espaço aberto num movimento turbilionário. A ideia do turbilhão é uma ideia interessante da física atual, dos sistemas dinâmicos, que implica a ideia de que os efeitos podem surgir de qualquer ponto e se articularem de diferentes maneiras, e se desarticularem e rearticularem continuamente. Então, entender o território a partir do que acontece nele é mais interessante do que a partir de estruturas rígidas que contenham. Todo o trabalho do Deleuze é opor a contenção ao movimento. Esse é a questão fundamental, e que a gente lida com isso, obviamente, sobretudo quem, como eu, hoje em dia está dedicado à questão da água. Nada mais propício para lidar com essa questão da contenção e do escoamento, da inundação, do que um território configurado pela água, como são as varjas. Então, aí o interesse passa a ser, portanto, por um território onde você tem uma perda das escalas fixas e daí para frente. Então, sem me alongar muito sobre essa questão, é interessante a gente ver como que os aparelhos ópticos, só para focar mais na questão da percepção, como é que eles alteraram radicalmente a nossa percepção geográfica. Quer dizer, o que é o Google Earth? Senão uma promessa de uma apreensão universal de tudo. Da sua casa você pode ver tudo. E portanto, a ilusão de uma acessibilidade imediata universal. Nós lidamos, do ponto de vista da arte, da percepção, do entendimento, nós lidamos com essa contradição. Nós temos à nossa disposição ferramentas
de enorme capacidade de observação e reduzida capacidade de entendimento do que realmente ocorre nos lugares. Então, daí, por exemplo, o Latour trabalhar a ideia de aterrissar, a ideia de pôr o pé no chão. Então, tem essa contradição, digamos, tensão contínua entre as diferentes abordagens. Mas o importante é que a gente passa da visão à visualização. É impossível, hoje em dia, a gente entender, mesmo do ponto de vista da arte, a percepção como reduzida à observação imediata. Ela é um acúmulo de muitos elementos, de muita informação. A gente não mais vê, a gente visualiza, né? o que é completamente diferente, né? Então, como que os artistas, ou alguns artistas, tipo de produção artística, incorporou esse problema, né? O problema da visualização, né? Ou seja, como a ideia de que o que você está vendo, o mundo que você está vendo, é resultado de uma acumulação de informações heterogêneas que são continuamente compostas pelo artista, ou pelo investigador, pelo engenheiro, por todo mundo, né? Então, essa redefinição da cultura visual, eu acho que é o que realmente interessa quando você trabalha em situações nessa escala, né? Porque a escolha de uma situação em grande escala é para colocar esse tipo de problema. Então, portanto, a gente lutar contra a ilusão de um acesso absoluto ao mundo que essas tecnologias nos vendem, né? Então, o que não significa ter uma visão contra a tecnologia, não é isso, né? Convenhamos. Bom, então o que está em jogo aqui, na verdade, eu estou com medo do meu tempo aqui, mas estou terminando. O que está em jogo, na verdade, também são os limites da figuração, da representação, de tudo aquilo que a mente humana foi educada, desde o Renascimento, a utilizar como recurso de percepção, né? Então, nós, na verdade, não temos mais o equipamento perceptivo necessário para enfrentar essas novas dimensões, porque elas não são resultado da experiência cotidiana de ninguém. Isso me faz lembrar, isso não significa necessariamente que isso seja um fator ou uma situação meramente contemporânea. Ela ocorreu em vários momentos da história, né? A questão vários autores trabalham o impacto que diferentes estágios da globalização tiveram sobre a experiência e a psique humana, né? Muitos atribuindo o nazismo, fascismo como reações a experiências de ampliação. A questão da imigração o encontro com o outro, com o que a gente não dá conta, é aterrorizador. Então, isso me lembra, só umas digressões aqui que podem ser interessantes. Existe um livro chamado A Invenção da América, que eu acho que é um belíssimo texto
baseado só nas cartas que o Colombo enviava para El Rei. E nas cartas, o Colombo tentava explicar o que estava acontecendo, tendo em vista que ele saiu da Europa para chegar na Índia. E isso não aconteceu, né? Quer dizer, ele encontrou algo no meio do caminho que implicava numa ruptura completa da concepção de mundo ptolomaica, né? E ele não conseguia explicar a existência de um continente entre ele e as Índias. Isso, o Colombo, uma espécie de Neil Armstrong da época, o piloto mais sofisticado, dono da maior tecnologia existente. E ele encontra a Foz do Orinoco, que mostra que tem um enorme continente ali. E a última carta que ele escreve para El Rei diz assim: Senhor El Rei, eu não consigo explicar o que eu estou vendo. Eu acho que isso não existe. Então, é muito interessante a gente ter também como referências esses impactos monumentais, né, na nossa percepção. Ou seja, a expectativa, as tentativas de mapear a cidade pela experiência da rua, pelo andar, a experiência baudelairiana de caminhar e ver as coisas, o Walter Benjamin já dizia que isso aí é uma ilusão a gente tentar resgatar isso. Se é que funcionava na época do Baudelaire. Essa é uma outra discussão que seria interessante a gente ver a Paris de 1830 como é que era, de verdade, né? Bom, mas aí, então eu acho que a questão da legibilidade da paisagem, ela tem a ver com essa imaginabilidade, né, cada vez mais difícil, né, a gente imaginar, né, ou seja, as cidades ou os territórios, elas não permitem mais que a gente tenha na nossa imaginação uma localização, um perímetro, uma organização espacial condizente com a nossa capacidade de percepção. Esse conflito, né, essa incomensurabilidade entre as configurações territoriais e a nossa experiência, ela é fundante, né? Então, é interessante a gente colocar isso como desafio. E só para terminar, eu trabalhei um artista, especificamente o Robert Smithson, que é, ao meu ver, um dos melhores personagens dessa transmutação, né? Na medida em que ele foi o grande artista dos desastres naturais, das grandes configurações de mineração, das cavas abandonadas, dos rios poluídos pela indústria, né? Ele foi o artista que premonitório, né, das nossas configurações atuais. E ele desenvolveu, né, ele foi o artista dos aterros, das escavações, dos pátios abandonados, né, e percebeu o potencial estético disso. Agora, todo o dispositivo visual dele estava na montagem de uma abordagem onde você tem os espaços inacessíveis à observação e os não lugares que ele montava nas galerias, nos museus, onde ele trazia
elementos recolhidos dos lugares e juntava em caixotes, em mapas fragmentados e tudo isso, nunca apresentando uma imagem de conjunto, e sim uma grande quantidade de elementos fragmentários que poderiam ser, na verdade, rearranjados de diferentes maneiras, né? E procurando indicar como que o artista é capaz de nos transmitir, por essas diferentes estratégias, a ideia de um espaço complexo. Acho que está na hora da gente recuperar de forma mais consistente Robert Smithson. Bom, muito obrigado, gente. Eu não sei se eu me estendi demais aqui nessa divagação, mas foi um prazer. Foi ótimo, Nelson. Ótimo, ótimo. A gente só tem a te agradecer e a gente abre aqui para questões, né? Eu já tenho uma logo de cara, na verdade está na base do convite, né? É de perceber como 20 anos atrás você e sua equipe tiveram uma perspicácia e uma sensibilidade, né, para essa dimensão, ao mesmo tempo, das escalas, né, que é fundamental pensar em termos de território nessas transescalaridades, que envolve questões geopolíticas, questões que têm a ver com a nossa história de extrativismo, neoextrativismo e assim por diante, a inserção e reinserção, né, nos mercados globais, mas articulando com essa dimensão das visibilidades, né, ou das visualizações, né, dos regimes de visibilidade a partir dos modelos de visualização que vocês foram testando. Nesses 20 anos, muitas coisas aconteceram, né? Então, autores ganharam proeminência, você cita o Latour, a gente pode pensar no Krenak, que é dessa região, do Vale do Rio Doce, e que traz questões que perpassam transversalmente a nossa história, e ele vai nos colocar... É muito interessante ler Krenak e Latour juntos, né? É verdade. Tem falas que são muito próximas umas das outras a partir de matrizes completamente diferentes, né? Então, a partir dessa consideração, né, de um trabalho que estava, digamos, se não à frente do seu tempo, muito colado ali com as questões que poucos estavam vendo, pelo menos a partir do nosso campo, né? Pode ser que os militares já tivessem claramente isso no horizonte, né? O governo, claramente, senão não teria as políticas públicas, né, voltadas aí à utilização das empresas públicas para desenho do território. Mas, então, diante disso, a primeira pergunta que eu te faço é: como é que você vê a possibilidade de atualização ou reinvenção desse projeto, né, à luz dessas transformações também epistemológicas, autores, questões do pensamento ancestral e dos novos dos novos modelos de visualização que avançaram muito, né? Drones, satélites, infravermelho, por um lado, e por outro, essas oficinas de etnomapeamento, de etnografia e por aí vai, né? Porque a mim me parece assim que é um trabalho que no bom sentido, né, inconcluso, porque o território sempre se transforma, e é exatamente por isso e pela questão tão estratégica, né, há necessidade de revisitar isso de alguma forma. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, a partir da sua perspectiva, como é que você vê possibilidades de desdobramento, atualização, revisita de Minas Gerais e Espírito Santo? Uma ótima pergunta, Davi. Na verdade, o que você está levantando como questão tem a ver
com a possibilidade mesma da gente ter políticas públicas efetivas, onde haja participação das comunidades, dos moradores e tudo isso, né? Como que um morador, como que uma pessoa pode ter qualquer participação ativa no que está sendo proposto ou discutido se ela não tem noção do espaço em que ela vive, que não é só o cantinho, a rua, onde ela mora. Então, essa dificuldade ela é maior na medida em que os territórios são articulados numa escala maior. Então, esse é o desafio. Por outro lado, eu concordo com você. Hoje em dia, você tem à disposição um conjunto de tecnologias que há anos atrás era muito caro ou era muito complexo e que hoje em dia está no mercado e que as pessoas podem se apropriar de uma maneira que muitas vezes nem é prevista. Por exemplo, o que eu mais trabalhei na Várzea do Tietê é ler mapa com os moradores. Não é fácil ler mapa. Não é fácil. O arquiteto é treinado para isso, mas você chega lá com o mapa, ninguém sabe localizar nada no mapa. Mas a grande maioria, agora, ou muitos, são motoristas de táxi. O Waze é uma escola de cartografia. O sujeito aprendeu a ler mapa por causa do Waze, e me diz isso. Não, pode deixar, o Waze faz... Então, a gente tem treinamentos, a maneira como as pessoas se apropriam das diferentes... E o drone que você levantou, o drone é uma coisa muito interessante, né? Como é cada vez mais barato e ele permite, bem ou mal, que você tenha uma visão de conjunto. Então, quer dizer, me interessa a maneira como a rápida possibilidade de você trocar imagens, fotografias. Você está num lugar e manda para o outro manda de volta. O WhatsApp é um instrumento de articulação territorial fantástico entre as diferentes pessoas, né? Então, tudo isso eu acho que é muito instigante. Um projeto em escala territorial, hoje em dia, teria que incorporar todas essas tecnologias e coisas, e deve ser interessantíssimo trabalhar com isso. Legal. Luciano, e depois aqui o Rui também tem uma questão. Bem, boa tarde, Nelson, boa tarde, Rui, boa tarde, Davi, é um prazer estar aqui com vocês. É uma grande satisfação estar aqui contigo, Nelson. Antes de mais nada, eu queria fazer um breve depoimento. Nelson, com certeza você não lembra, mas você foi um dos professores mais ausentes e mais influentes que eu tive na minha graduação. Isso porque no último ano da Unicamp, que você estava dando aula de História Contemporânea, você ficava enroscado em congestionamentos em São Paulo e você chegava sempre atrasado. Mas as poucas aulas que eu tive contigo foram essenciais para a minha formação. Olha, eu te digo, eu poderia citar vários elementos da minha bibliografia que até hoje me acompanham e eu sou muito agradecido a você, de diferentes formas, assim, tá? Então, primeira coisa é esse depoimento, tá bem? Se tiver algum dia a oportunidade de falar isso melhor, eu gostaria muito. A outra segunda coisa é o seguinte, essa região em particular, do Vale do Rio Doce, eu tive a oportunidade de descer todo o Vale do Rio Doce 2 meses depois da ruptura da barragem de Mariana. Aconteceu, se não me engano, em novembro, em janeiro eu estava descendo toda hora e eu fiz a opção de não parar, de não ficar na área realmente devastada, que você tinha um impacto maior, mas sim descer todo o vale.
E aí me impressionou muito que o impacto de duas outras coisas que eu não tinha me dado conta. Porque o que estava colocando mais na mídia era, em termos visuais, era essa destruição, né? No caso ali próximo a Mariana, em Barra Longa, que era uma cidade, eu acho que eram limítrofes desse impacto maior. Tá? Então eu persegui tudo isso, eu sou fotógrafo, eu e um outro colega, a gente foi fotografando isso. Só que passada essa parte visual desse impacto, eu continuei seguindo o rio, e o que me impressionou, por demais contas, é a extensão de plantações de eucalipto. A indústria de celulose ali é uma coisa assim brutal. E uma indústria de celulose que não é utilizada só como pasta de celulose, mas ela é utilizada também como carvão vegetal para a cura de aço. Tá? Eu esqueci o nome do aço que você faz. Então, você tem a ArcelorMittal que trabalha lá, e ela tem plantações, não com a finalidade de celulose, mas de cura de aço, para você produzir um tipo de aço específico, eu não me lembro. Isso foi muito impactante, eu vi, eu persegui, e aí entra nessa questão de escala, que você não sabe como lidar com isso. Logo em seguida, que eu acho que foi um impacto ainda maior, foi à medida que eu estava descendo, indo em direção à Ressurreição, que é uma cidade mais próxima de Vitória, é a extensão que você tem de mais ou menos 100, 200 quilômetros andando ao lado de pastos completamente erodidos. Completamente erodidos. Tá? Assim, a terra seca, devastada e erodida. E isso me fez pesquisar a respeito dessa área em termos anteriores, e aí, historicamente, essa área do Vale do Rio Doce, ela era uma mata atlântica, em que foi ela basicamente devastada dos anos 30 até os anos 60 para a reconstrução da Europa. Muito da madeira ela foi levada para a construção de Europa e a reconstrução do pós-guerra, e também tem uns relatos muito interessantes sobre essa devastação que teve no Vale do Rio Doce. Então, eu comecei a ver o Vale do Rio Doce como uma espécie de um pequeno protótipo, vamos dizer assim, da Amazônia. Isso. Porque o que ele sofreu em 30, 40 anos, e é um vale pouco discutido, entendeu? É um pouco o que está em vias de acontecer com a Amazônia, tá? Inclusive ao serviço, vamos dizer assim, que esse vale prestou, entende? Assim, para o norte global, vamos dizer assim, né? Uhum. E em termos de mensuração, um aspecto que me deixou muito impactado foi aquela área que o Sebastião Salgado começou a recuperar. E que, na verdade, se você entra lá no Instituto Terra, se não me engano, todas as grandes empresas responsáveis pela devastação do bacia do Rio Doce, na condição mais recente, são os patrocinadores do Sebastião Salgado, entende? Então, gente, você não sabe se você ama ou se manda ele a merda, entende? Assim, é uma situação meio ambígua, sabe? E também, em um outro vídeo que ele fala da recuperação da área, tem uma situação que eu achei muito interessante para pensar um pouco a noção de escala. Na hora que ele está apresentando o vídeo da área dele, ele mostra a linha divisória entre a área de recuperação ambiental, que já estava para 20 ou 30 anos, que está reconfigurando, e as duas áreas que margeiam essa área que ele está recuperando. E aí é impressionante, né? Essa brutalidade do corte e o quão reduzido é. Porque na hora que você vê a extensão da devastação perto da área que ele está recuperando, é ridículo, sabe? É uma coisa que você vê a recuperação, a memória daquele lugar e, ao mesmo tempo, o quão pequeno ele é. E esse aspecto vai aparecer também novamente no Parque Nacional do Rio Doce, em que é uma ilha de memória desse Vale do Rio Doce. Bom, eu estou falando isso porque foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, foi em 10 dias descendo tudo e fotografando, e essa situação que você está falando de você não conseguir lidar com essa escala, visualmente não é possível. Em vídeo, às vezes, eu ficava achando que era uma possibilidade, drone ainda não tinha fácil isso, né?
E foi um problema, que aí você queria pegar por montagens, né, de imagens, que era o que dava realmente para fazer, né. A respeito disso, em termos de representação do Rio Doce, eu vi um trabalho do filho do Cristiano Mascaro, em que ele trabalha nessas regiões de devastação ali do Rio Doce, que é um trabalho assim bem interessante, e ele usou muito do drone, entende? Algumas outras estratégias que me fez pensar é aquelas fotografias do Wesley, que ele trabalha com tempos longos de duração, e eu sempre me recordo muito de umas experiências com um vídeo que o Bill Viola fazia logo no comecinho, que ele trabalhava com os tempos super longos, que parecia que não haveria mudança, que depois vai dar origem aos time-lapses da vida, né? Então, são algumas estratégias, talvez, mas mesmo assim, sempre me parece insuficiente. E a coisa da cartografia, essa forma de visualização que a cartografia abre, né, e eu estou falando um pouco no sentido que o Davi e eu acompanhando a disciplina fui trazendo, eu acho assim que ela é muito potente, mas ela esbarra no que você falou, assim, a questão da leitura desses mapas, a leitura dessas próprias cartografias. Porque a gente pensa que a cartografia ela dá uma visualização sistêmica, dá, mas ao mesmo tempo a leitura é tão quanto complexa, se não for mais, do que um texto extremamente estruturado, tá? Essas são algumas percepções que eu tenho, assim. Agora, indo num sentido mais pessoal do termo, eu sou de Poços de Caldas. Na área ali vulcânica de Poços de Caldas, você tem uma área rica de argila com terras raras, e você tem empresas agora disputando, empresas australianas que estão em associação com outras empresas norte-americanas, para começar essa exploração, que provavelmente vai acontecer no ano que vem. E ali você tem umas áreas de vale de morros, com uma configuração assim, de fazendas, muito bonita, configuração rural muito bonita, e está em prestes de começar esse processo. Eu estou num grupo que a gente está tentando, de vários jeitos, minimamente colocar a consciência na cabeça das pessoas. A única forma que a gente conseguiu aproximar essa discussão frente à escala do negócio para a população local foi na hora que a gente conseguiu chegar nos reservatórios d'água do município. Na hora que chegamos, que isso tem uma questão de água. Essa questão de água ela vai ser brutalmente afetada, porque vai precisar de uma captação de água brutal para fazer essa lavagem desse minério, tá? Aí a questão da água em particular, daquilo que chega pelas torneiras, ela se torna uma alternativa de transformar esse argumento o mais concreto possível. Isso eu estou falando por uma experiência assim, de meses que a gente teve nesses últimos 6 meses, assim, de tentar arranjar formas de aproximação. A gente tentou de várias maneiras, mas a água foi sempre o mote principal e a gente descobriu meio coisa de uns 2 meses atrás. Bom, isso eu estou falando um pouco no depoimento de alguma coisa de experiência. Uma coisa que muito... Luciano... Tá bom, desculpa, então, é só isso. Por conta do nosso horário, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria saber só uma questão das transformações da paisagem. Como que você vê essas transformações da paisagem? Como interpretar essas transformações da paisagem? Eu estou falando em paisagens que já foram transformadas, e não estou nem falando daquelas que são as escavações minerais. Algumas em que você avista, em que você tem enormes platôs, em que você tem o cume da montanha foi totalmente cortado, assim, como que você pensa essas questões dessas paisagens e trazer essa dimensão para isso? Davi, desculpe me alongar, mas não tinha como dessa vez, tá? Nelson, eu vou passar aqui para o Rui, e aí ele vai fazer uma pergunta bem enxuta para você, e você pode pensar nas 2 perguntas juntas aí, se for o caso, por conta do nosso tempo. Oi, Nelson, sempre muito bom te ouvir. Assim, eu acho que o Luciano já colocou bastante coisa, né? Eu só queria chamar a atenção
de um fato, né? Assim, eu acho que pelo menos desde o seu mestrado, e assim, faz muito tempo, né, que eu li lá A Sedução da Barbárie e tal, mas acho que já estava colocado lá, se eu não me engano, a questão da representação, ou da crise da representação, né? Lá você falava da modernidade, mas todo não, né, mas uma boa parte do seu trabalho, me parece que você vem perseguindo essa questão, né, das percepções. Então, América, eu acho que é um grande ensaio sobre percepção, e por aí vai, né? E testando essas questões nas diversas escalas, né? Então, quer dizer, eu acho que quando você chega na questão territorial, né, assim, isso te coloca uma nova questão e, portanto, você sai da visualização, dessa percepção mais imediata, para essa visualização, né? Agora, o que eu ia te colocar é justamente isso, quer dizer, passados 20 anos, assim, eu acho que é fundamental que esse material ganhe uma atualidade, né? Assim, em tempos de COP, em tempos de, né, toda uma discussão de terras raras, etc., e do governo encampando de novo esse discurso, né? Eu acho que essa lição, como você coloca, da história de um fracasso, né? Ela me parece que é fundamental para que a gente não incorra, pelo menos, nos mesmos erros. Né? Então, assim, e também, assim, ouvindo você falar, né, há 20 anos, assim, hoje em dia, o quanto, por exemplo, uma FAPESP tem uma estrutura que é um projeto temático. Né? Isso que você fez há 20 anos atrás, que você veio fazendo ao longo de todos esses anos, é essa estrutura de um projeto, de um grande projeto temático, né? Que engloba uma equipe multidisciplinar, múltiplas formas de articulação, de reorganização. Então, assim, era só para colocar, na verdade, o quanto essa questão da percepção, ela te acompanha, né, assim, parece, ao longo de toda a tua trajetória, de toda a tua formação, e o quanto me parece que é cada vez mais necessário esse tipo de abordagem de denúncia. Bom, primeiro, Rui, um prazer ouvir você e a gente, na expectativa da gente manter esse diálogo vivo daqui para frente, como foi até hoje, né? Então, só tenho a agradecer, isso é muito estimulante. E, na verdade, o que o Luciano e o que vocês colocaram, você colocou, tem a ver com essa questão fundamental. A gente não tem uma solução para a questão, né? Na verdade, o interessante do que o Luciano falou foi justamente a impossibilidade, foi ele ter consciência, enquanto fotógrafo, enquanto artista, a consciência dos limites da fotografia. Isso é que faz o grande artista, e não a pretensão a equacionar para a gente o que ele está vendo. Eu acho que adquirir a consciência dessa limitação e, sobretudo, ser capaz de expressá-la é o grande desafio da arte contemporânea. E ela talvez seja possível também de forma coletiva, ou seja, cada o próprio Luciano citou vários artistas que, às suas maneiras fragmentadas, empreenderam empreendimentos igualmente fracassados, né? Então, o malogro é pouco kantianamente falando, o malogro é condição da compreensão e não simplesmente assumir o fracasso. Não, eu acho que talvez essa questão do sublime melhor indique uma atitude que hoje em dia é necessariamente a nossa condição.
Então, trabalhar em conjunto essas impossibilidades é talvez a melhor estratégia, ou é aquilo que mais nos instiga, né? Então, eu acho que a condição do artista hoje é aquele do perseguidor, né? De uma coisa que está sempre para além da nossa capacidade de dar conta, e é isso que faz o grande artista, né? Descer esses 200 quilômetros só encontrando questões que nos transcendem, mas ser capaz de falar sobre isso. Nelson, a gente só tem a te agradecer por esse encontro preciosíssimo, não só por poder te ouvir, mas pelas questões que você traz e que estão vivas aí, que estão os desafios postos, né, para os artistas, para os pensadores, para a universidade, para os governos, né, esses malogros que fazem a gente pensar e ainda propor, certo? Porque senão não faz sentido pensar sobre eles, né? Muito bom, muito bom. Obrigado. E a gente em breve disponibiliza esse material no YouTube para grande audiência. E aí a gente vai te falar logo mais da possibilidade de um texto. A gente vai montar uma publicação a partir das participações dos nossos convidados nesse ciclo. Tá bem? Davi, você não sabe o quanto eu te agradeço. Rui, foi não só uma oportunidade da gente conversar, mas, para mim, uma questão pessoal, né? Não só... é muito raro eu ter a chance de conversar com pessoas como vocês em torno de pesquisa, mas também é uma coisa que me diz respeito pessoalmente, e ter amigos com quem a gente, ao longo do tempo, conversa, é uma coisa preciosa, né? Então, antes de tudo, é do coração que eu agradeço esse convite e estar aqui com vocês, e espero que isso seja uma lição de vida, né? Maravilha. Obrigado a todos. Nos falamos. Muito obrigado, Nelson. É isso aí. Obrigado mesmo. Nos vemos em grande breve. prazer estar aí. Até mais. Prazer estar contigo. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, prazer. Abraço aí. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, Nelson. Tchau, pessoal. Tchau, até mais.